em algum momento, o INSS não vai pagar o salário dos beneficiários. Escuta o que eu tô dizendo. Se você não cuidar da sua vida e se preparar para construir segurança e liberdade futura, dependendo única e exclusivamente do INSS, você está fadado a passar dificuldades. Em 1980, nós tínhamos 10 pessoas contribuindo para uma pessoa recebendo benefício. O que nós temos hoje? Para 2 pessoas trabalhando, nós temos uma pessoa recebendo. Qual a probabilidade de eu receber a aposentadoria lá na frente? E isso não tem como se sustentar, porque no final das contas, a pessoa vai chegar num momento que ela vai ter que trabalhar a vida inteira. Daqui a pouco nós estamos chegando com um período de contribuição de 50 anos e uma idade mínima para se aposentar com 75, eu hoje preciso fazer alguma coisa que me proteja dessa situação. A compreensão disso é o que nos garante que nós façamos alguma coisa diferente. Mas eu não tenho dinheiro suficiente, eu não ganho muito, então não adianta eu fazer nada, porque isso vai levar 30 anos. Tu percebe que tu contribui para o INSS 30 anos? Então ou tu te afoga junto com o sistema, ou tu resolve nadar hoje e resolver a tua vida. Mas Jéssica, como que eu resolvo a minha vida? Tem que. Eu não quero começar o ano fazendo terremoto, mas eu julgo ser importante. Então, esse episódio é meio que um choque de realidade para que nós possamos entender o contexto macro, com alguns números bem relevantes, e depois nós podermos pensar como que nós podemos agir diante dessas situações. Do que você está falando, Jéssica? Estou falando de aposentadoria, de INSS e de como você tem se preparado para a sua aposentadoria. Você já entendeu como e quanto você precisa investir mensalmente para que você tenha uma aposentadoria adequada para manter o seu estilo de vida, ou no mínimo, né, te dá ali uma qualidade de vida que tu consiga ter saúde, uma boa alimentação, uma boa estrutura. Enfim, eu acho que esse é um assunto que muitas vezes nós negligenciamos e que eu julgo que é importante a gente entender mesmo. Números, né? Então, hoje, para começar, estamos no começo de 2026. Esse episódio sai, acredito que no dia 6 de janeiro. E eu acho que é um bom momento de nós fazermos essas reflexões e olhar para o comportamento, mas também, nesse caso, olhar para os números, para que nós possamos parar de nos iludirmos. Esse é o ponto, sabe? Muitas vezes a gente olha para o sistema, e sistema que eu digo nesse caso, sim, de aposentadoria, e nós pensamos assim, nossa, mas no Brasil nós temos ali o INSS, nós pagamos, contribuímos com o INSS, e no final das contas eu vou ter um salário lá na frente, então eu não preciso me preocupar. E eu julgo que um dos fatores que, inclusive, o Kahneman nos ensina é não ficar olhando para o que é idealizado, né? E o que é simplesmente apresentado, mas olhar para o real. Olhar para a taxa base ali, para as taxas de referências e entender efetivamente a realidade. Então, meu objetivo aqui hoje não é fazer alarde, mas é nós desenvolvermos algumas reflexões para entender o contexto em que nós estamos e efetivamente construir uma vida que vale a pena para 2026, pensando não só em 2026, mas também pensando na aposentadoria e na adequação dessa renda futura para que você mantenha a sua qualidade de vida. Isso é o que nós vamos tratar no nosso episódio número 200 e eu já tô perdida nos números. Eu já falei no início que fica pro pessoal editar e aí eu já me esqueci de novo. Estamos no episódio número 205 do podcast Mais que Finanças, podcast em que nós falamos muito mais do que números, nós falamos de comportamento financeiro. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Meu nome é Jéssica Câmpara, eu sou doutora em Finanças Comportamentais, estudo o tema há mais de 15 anos e desenvolvi o podcast como uma forma de estudar, manter-me, né, estudando, depois de fazer todo o script acadêmico ali, mestrado, doutorado. Nós nunca podemos parar de estudar, então eu vejo o podcast muito como um incentivo, assim, para que eu esteja sempre me atualizando,
compartilhando esse conhecimento, sendo efetivamente uma professora e gerando impacto na sua vida. Então é esse o meu objetivo aqui com o podcast, e é que esse impacto seja construir uma vida que vale a pena ser vivida para ti, com bem-estar financeiro, que nada mais é do que segurança e liberdade. Se você tem gostado do podcast, se você tem achado útil para a sua vida, curte, compartilha, comenta, porque isso ajuda a disseminar e é um reforçador positivo para que eu continue aqui trazendo mais conteúdos. Enfim, sem mais delongas, o que eu quero para hoje? Nós escutamos muito essa coisa, né, de o INSS vai quebrar, o INSS isso, o INSS aquilo. E, por vezes, fica só numa discussão ideológica, do ponto de vista de debate entre as pessoas, mas do ponto de vista efetivo, prático, poucas pessoas vão olhar os números e entender efetivamente o que está acontecendo. E foi exatamente isso que eu fiz, e foi exatamente isso que eu quis trazer para cá. Então, quem gosta e me acompanha no Spotify, eu faço um convite de que lá no Spotify tem o vídeo também, então que esse episódio tu possa, depois que você não estiver dirigindo ou fazendo outra coisa, né, que muitas vezes vocês escutam fazendo uma outra coisa, limpando a casa, lavando louça, sei lá eu fazendo o quê, que depois vocês deem uma olhadinha no vídeo, porque eu vou compartilhar aqui a tela e vou mostrar alguns dados efetivos do INSS para que nós possamos não só ficar nessa construção do que é discutido ideológico, o INSS vai ganhar, e nós possamos efetivamente olhar para a realidade, tá? Então, o objetivo aqui é meio que fazer uma análise da DRE do INSS. Meu Deus, Jéssica, que maluquice, tu nunca fez isso no podcast? Pois é, eu nunca tinha feito, mas quando nós olhamos para os estudos em termos comportamentais, um dos aspectos que contribui muito para que nós possamos agir na direção de determinado objetivo é que nós efetivamente tenhamos a percepção da realidade como ela é e não a realidade que nós temos em termos ilusórios. E o que eu percebo é que o INSS gera muitas ilusões na maior parte das pessoas, que é esse pensamento errôneo de que é um sistema que tu tá pagando, que tu tá contribuindo o ano inteiro, a vida inteira, e que por tu estar pagando a vida inteira, tu tem uma garantia. E essa garantia, ela vai ser cumprida lá na frente. Só que quando nós olhamos na estrutura do INSS, o INSS, ele segue um arranjo que eles chamam de intergeracional, né? Ou seja, é uma transferência intergeracional, em que as pessoas que estão ativas, elas pagam para as pessoas que estão inativas. Até aí tudo bem, né? Quem está trabalhando vai fazer a sua contribuição e vai pagar o salário de quem está inativo. Então tem essa transferência intergeracional. Só que quando tu faz o pagamento de forma compulsória, tu não tem escolha. Então eu mesma, eu não sou CLT, né? Eu não tenho um contrato de prestação de serviço, eu sou uma empresária, eu tenho a minha empresa e mesmo assim eu sou obrigada a pagar INSS. Se fosse por minha livre escolha, eu não pagaria. E você vai entender o porquê que eu não pagaria. Então hoje eu tenho que contribuir com o INSS de forma compulsória. Eu obrigatoriamente preciso contribuir com o INSS. Sem garantia nenhuma, porque esse é o ponto, né? Então, tu contribui compulsoriamente com a promessa de que lá na frente você vai ter um retorno desse dinheiro, que é o pagamento da sua aposentadoria. Mas será que essa garantia ela se sustenta no longo do tempo, mesmo com as reformas que já foram feitas? Isso é o que a gente tem que começar a analisar e olhar os números com um pouco mais de profundidade, para que nós possamos tomar outras atitudes. Essa é a grande questão. Quando nós olhamos a realidade como ela é, nós paramos de nos iludir, isso nos dá ferramentas para que eu haja diferente. É aquela frase que eu digo sempre, tudo que vê é o que tu há, é o que há. Se tu não vê que existe um problema aqui, tu não vai ter um comportamento que te proteja dos riscos de depender 100% do INSS. Agora, se tu entender que aqui nós temos um grande risco de que esse sistema ele venha a colapsar,
tu vai olhar e pensar assim, caramba, esse sistema pode colapsar. Então, eu não posso depender única e exclusivamente desse sistema para garantir a minha vida lá na frente. Eu hoje preciso fazer alguma coisa que me proteja dessa situação. Então, a compreensão disso é o que nos garante que nós façamos alguma coisa diferente. E aí, para ajudar na compreensão disso, desses dados, todos os meses é emitido um relatório, e aí é esse relatório que eu quero compartilhar com vocês, mostrando os dados, né, do INSS. Esse relatório está disponível para quem quiser olhar, tá? Não é um dado, assim, fechado, digamos assim, né? Ele é um dado aberto e que todas as pessoas podem ter acesso. Então, eu queria mostrar os dados mesmo, como que está a condição do INSS. Esse aqui é um boletim estatístico da Previdência Social, ele é divulgado mensalmente, nós ainda não temos o de novembro nesse momento em que eu gravo, então eu vou trabalhar em cima do de outubro, mas o de outubro já nos dá um bom panorama para que a gente entenda como que está essa condição do INSS. E falando em condições, qualquer entidade, seja ela nós dentro da nossa casa, um governo, uma empresa, quando se está no negativo, nós temos um problema. Qual o problema? A sustentabilidade desse negócio, seja ele qual for, está fadado ao fracasso. Quando nós não temos um fluxo de caixa organizado, um fluxo de caixa superavitário. Quando nós temos um fluxo de caixa deficitário, nós temos um problema. E você vai ver que é isso que acontece com o INSS. Então, vamos a alguns dados. Eu vou ir para o dado da DRE geral de histórico. Então aqui, ó, temos uma DRE, não se assuste. Eu vou explicar um pouquinho essa DRE. O que é demonstrativo do resultado do exercício? Bom, vamos falar de finanças tradicionais um pouco mais hoje. DRE é demonstrativo do resultado do exercício. Hoje em dia eles já estão cortando o exercício e falando demonstrativo do resultado. O que é um demonstrativo do resultado? Nada mais é do que tu apresentar as receitas, as despesas e o que tu tá tendo de lucro ou prejuízo. E quando nós fazemos isso num aspecto, isso é um documento contábil, né? Na parte do ponto de vista financeiro, usa-se o fluxo de caixa, que nada mais é do que comparar entradas e saídas. Então, esse documento que eu tenho aqui, agora aberto, é o fluxo de caixa, que compara 2024 com a evolução de 2025. Então, o que nós temos aqui no fluxo de caixa? Deixa eu dar um zoomzinho aqui para mostrar, né? Eu tenho todas as arrecadações, então eu tenho aqui, deixa eu ver se fica aparecendo aí, fica aí aparecendo para vocês. Eu tenho aqui as arrecadações, então aqui eu tenho a arrecadação bruta, aí aqui eu tenho efetivamente a arrecadação líquida, é o que fica no bolso para que depois seja distribuído, tá? Então, essa aqui é a nossa linha que nós vamos conseguir acompanhar como dinheiro que entra, como se fosse o teu salário. Então, isso aqui é o que o INSS tem de dinheiro para que ele possa distribuir entre os beneficiários. E aqui é o total de benefícios, tá? Então, ali tá tudo que entra. E aqui tá tudo que sai. Agora vamos começar a entender o que entra e o que sai. Olhando o histórico de 2024 inteiro, esse foi o resultado que o INSS teve. Ele teve uma arrecadação de 641, não é milhões, é 641 bilhões. Ó, aqui a gente sabe que esses dados aqui estão em 1000. Ó. Então, nós sabemos que tem mais zeros aqui, só que não foram colocados para não poluir a visualização. Mas então, esse 641 é 641 bilhões. Isso foi a arrecadação do ano de 2024. Só que
benefício, ou seja, a concessão dos benefícios, foi de 938 bilhões, o que nos leva a um prejuízo de 297 bilhões em 2024. No ano de 2025, o acumulado do prejuízo já passou o prejuízo de 2024, porque o acumulado de 12 meses já está em prejuízo de 317 bi, sendo que só contando o ano de 2026, de 25 até outubro, que é os dados que nós estamos analisando, nós já temos um prejuízo de 306 bi, sendo que 2024 o prejuízo total do ano foi de 297 bi. Então, o prejuízo de 2025 já está maior que o prejuízo de 2024, mesmo faltando 2 meses. Tá? Só no mês de outubro, o prejuízo foi de 20 bilhões. Olha ali, ó. 20 bi. Só no mês de outubro. O que eu quero mostrar com isso? Não tem como isso ser sustentável no longo do tempo. Desde 1998, o INSS ele vem operando com déficit. Só que esse déficit, ele não é única e exclusivamente visível num fluxo de caixa como a gente tem aqui. Esse aqui é um fluxo de caixa. Não é só no fluxo de caixa o prejuízo. O prejuízo vai além. Qual é o prejuízo além? Agora eu vou tirar ali os dados. Só queria deixar os dados mais visíveis porque eu acho que era mais fácil de compreender. Para além do fluxo de caixa já negativo por causa da operação, nós temos uma outra questão. Eu não sei se você acompanhou, mas nós tivemos um rombo no INSS, e eu tenho os dados aqui, desde 2019 há uma estratégia fraudulenta de, entre aspas, pegar a assinatura das pessoas, principalmente aquelas do meio rural, como se elas estivessem fazendo o aceite de uma retirada para um sindicato. E aí eles foram ao longo, desde 2019, pegando essas contribuições para esses sindicatos e colocando no seu bolso. Parece que essa organização criminosa ela tinha até uma estrutura hierárquica. Tem uma reportagem dizendo, né, que eles tinham a estrutura de comando, a estrutura financeira e a estrutura política e de apoio, e que tinha como que se fosse um organograma empresarial de como que isso ia operar ao longo do tempo. E dentro desse processo, estima-se que o rombo que eles geraram dentro do INSS de 2019 até 2024 foi de nada mais, nada menos do que 6,3 bilhões de reais. O que isso gera, né? Para além do déficit que já existe do ponto de vista da operação do INSS, ainda nós temos que lidar com corrupção. Ou seja, a probabilidade de que isso tenha uma sustentação no longo do tempo é muito pequena. E aí tem uma pesquisa que o IPEA ele começou a desenvolver para entender, né? Ok, nós já sabemos que desde 1998 existe um déficit dentro do INSS, nós já sabemos que este é o contexto, mas como é que nós estamos efetivamente olhando para frente e fazendo algumas projeções das últimas reformas que foram feitas? Será que essas reformas elas efetivamente fazem com que as pessoas elas tenham garantia de lá na frente receber? E olha que interessante os dados que o IPEA nos passa. Bom, entendendo sempre essa dinâmica, né? O INSS ele funciona como uma transferência intergeracional. É uma contribuição compulsória com a promessa de que tu vai receber algum dinheiro futuro. Só que daí o IPEA começou a fazer essas projeções. E olha só que interessante. Em 1980,
nós tínhamos 10 pessoas contribuindo para uma pessoa recebendo benefício. Então, como é essa transferência intergeracional, eu tinha 10 pessoas colocando dinheiro para uma pessoa retirando. Ou seja, o sistema funciona muito bem. O que vem acontecendo ao longo do tempo? O que vem acontecendo é que a nossa pirâmide etária, ela tem mudado. Como assim? As pessoas têm menos filhos. Hoje, o Brasil, um casal no Brasil já repõe, em média, menos do que ele mesmo. Como assim? O casal, 2 pessoas, certo? Então, para que eu, no mínimo, reposse, né? Ou seja, para que não vai haver aumento da população. Eu apenas vou repor o número de habitantes que já existe, que é produzir 2 indivíduos dentro de um casal. Isso já não está acontecendo, porque a média de filhos que os brasileiros têm tido é menos do que 2 filhos, é 1 ponto alguma coisa, 1 ponto, depende da onde a gente vê, tem alguns dados que mostram 1,7 e eu também vi dados um pouco menores. Mas o que isso representa é que, em média, o brasileiro tem menos filhos do que o próprio casal. Ele tem, em média, 1 filho e meio, digamos assim, né, na média. E isso faz com que nossa pirâmide etária ela esteja mudando. O que era antes uma pirâmide em que os idosos eram minoria frente aos jovens, agora os jovens eles já estão mais encolhidos. E é como se fosse quase o símbolo de um peão. Sabe aqueles peão que ficam girando? Então é pouco na base, muito aqui nessa gordura e um pouco menos lá em cima. E isso vai fazendo com que o número de contribuintes esteja muito próximo do número de pessoas que estejam recebendo o benefício, ou seja, beneficiários. Que número nós temos hoje? Hoje, segundo o IPEA, nós temos para 2 pessoas contribuindo, 1 pessoa ganhando. Isso dado de 2022. Talvez agora em 2025, nós já e para 2026 ainda menos, esse podcast já está saindo em 2026, esse número já esteja ainda pior. Então, o que nós temos hoje? Para 2 pessoas trabalhando, nós temos 1 pessoa recebendo. Só que aí a gente já tem um déficit, certo? Por quê? Porque, em média, o valor de salário que os beneficiários ganham é em torno de 1.900. Só que a contribuição não é 1.900, porque eu contribuo com uma parte do meu salário, né? Um percentual do meu salário, não com o salário inteiro. Então, a pessoa ela não vai pagar integral para essa pessoa receber. O somatório do que essas 2 pessoas elas pagam para o INSS é menos do que essa 1 pessoa recebe. Então, agora a gente já está em déficit. Só que esse déficit ele já vem ao longo de muitos e muitos anos, né? Como eu disse, desde 1998, esse cálculo já não bate. Só que isso vai piorar, e aí é essa projeção que o IPEA faz. Por quê? Porque segundo as projeções que ele monta, e se nós seguirmos nessa produção de filhos menor do que o próprio casal, projeta-se que em 2040 nós bateremos 1 para 1. Um ativo contra um inativo recebendo. Em 2060, isso pode chegar a 0,69. Então, para cada 0,69 trabalhadores ativos, eu tenho um beneficiário. Aqui, então, em 2060, nós já teremos mais beneficiários do que pessoas ativas contribuindo. Entende o tamanho do problema? E aí, qual é a alternativa que o governo faz em termos de reforma? Ele pega e aumenta o período de contribuição, então uma pessoa que antes ela poderia trabalhar 20, 25 anos, ela tem que trabalhar 30 anos, daqui a pouco a gente tem que trabalhar 40, 50 anos, sei lá eu, né, onde nós vamos chegar com isso. Então, aumenta o período de contribuição dessa pessoa e diminui a idade mínima. Então, pode ser que eu tenha começado a trabalhar com 15 anos e que eu, cedo, bata o tempo de contribuição. Mas agora não basta, né? Só o tempo de contribuição. Eu também tenho que ter uma idade mínima para que eu possa me aposentar. Então, as mulheres, por exemplo, elas podem se aposentar a partir de 62 anos, nesta condição em que nós estamos. Os homens, 65. E isso provavelmente vai progredindo. Só que isso não tem como se sustentar, porque no final das contas, a pessoa vai chegar num momento que ela vai ter que trabalhar a vida inteira.
Daqui a pouco nós estamos chegando com um período de contribuição de 50 anos e uma idade mínima para se aposentar com 75. Ou seja, vai trabalhar praticamente a vida toda. E eu não tô dizendo que não tenha que se trabalhar a vida toda. Eu, Jéssica, me preparo para que eu esteja com 90 anos trabalhando, mas tendo liberdade de escolha no que trabalhar. Eu me espelho muito no Daniel Kahneman, que é o precursor de finanças comportamentais, né, que escreveu Rápido e Devagar e tudo isso. Todo mundo que já me acompanha aqui há muito tempo já tá cansado de escutar o Kahneman. Mas o Kahneman, com 90 anos, estava publicando artigo. Eu acho isso muito enriquecedor, assim, quando nós nos mantemos ativos. Mas essa atividade, na minha projeção de vida, não é uma atividade que eu tenha obrigação. Eu quero me manter ativa cognitivamente, não com obrigação de que eu tenho que produzir renda, mas que eu tenho que me dar vida. E estudar, produzir conteúdo, isso me dá vida. Só que quem não se prepara nessa idade, né, mais jovem, talvez tenha que chegar na idade de 90 anos e não trabalhar porque aquilo dá vida, mas trabalhar porque ela não tem outra escolha. E esse é o grande problema. Então, projeta no meu caso, eu tenho 33 anos. 2060, eu vou ter 68 anos, tá? Com 68 anos, eu já poderia me aposentar. E aí, pensa só. Se com 68, quando eu chego lá, com 68 anos, em 2060, a condição do INSS, se nada for alterado drasticamente nessa estrutura previdenciária brasileira, vai ter 0,69 pessoas produzindo para pagar o meu salário. Ou seja, tem tem menos pessoas ativas do que pessoas inativas. Qual a probabilidade de eu receber a aposentadoria lá na frente? Eu não tenho, na verdade, segurança nenhuma de que quando eu fizer 68 anos e nós chegarmos em 2060, eu vou receber alguma coisa. Porque não tem garantia nenhuma de que esse sistema ele vai perdurar. Para te ter uma ideia, o IPEA também fez uma projeção. Hoje, os gastos com a Previdência no Brasil, eles têm uma proporção em média de 7% do PIB brasileiro. Se nada for feito, em 2060, isso chega a 17%. Em 2100, isso chega a 24% do PIB só para pagar aposentado. Qual a probabilidade de que isso vai funcionar? E eu não tô aqui para fazer alarme, como eu disse no início, eu tô aqui para trazer uma realidade. E a realidade é, se você não cuidar da sua vida e se preparar para construir segurança e liberdade futura, dependendo única e exclusivamente do INSS, você está fadado a passar dificuldades com 68 anos. A projeção é que hoje a gente tem mais ou menos no Brasil, do ponto de vista de pirâmide etária, a relação de 1 para 10, né? Então, eu tenho para cada 10 pessoas, uma pessoa idosa. Em 2060, projeta-se que essa relação seja de 1 para 3. Então, a cada 3 pessoas, uma idosa. A cada 3 pessoas, uma idosa. Sendo que hoje, nós temos para cada 10 pessoas, uma idosa. Jéssica, o que eu tenho que fazer? Primeiro, tu tem que entender que essa estrutura é uma estrutura muito arriscada. Sabe quando a gente pensa assim, nossa, mas eu tô seguro? É uma ilusão tão grande tu ter uma falsa impressão de segurança e de estabilidade diante de um sistema extremamente frágil. Então, tu pode olhar para isso e escolher falir junto com o sistema, ou tu pode olhar para isso e dizer assim, caramba, eu tenho que tomar atento na minha vida. Tomar atento na minha vida é coisa de gaúcho, tá? Tento. Meus exemplos são maravilhosos. Tento é tipo como se fosse um couro, né? E aí a gente usa tento para apertar.
Então, coloca num cavalo e tu coloca o tento ali. O tento é o couro. Tu consegue puxar e apertar o cavalo. Então, toma tento. Te aperta na vida. Deixa eu pensar num ditado menos rural. Toma jeito, né? Na tua vida. Toma jeito na tua vida. Porque se tu não fizer isso por ti, ninguém vai fazer. Esse é o ponto. Então, ou tu te afoga junto com o sistema, ou tu resolve nadar hoje e resolver a tua vida. Mas, Jéssica, como que eu resolvo a minha vida? Tu tem que começar a olhar para a construção da sua aposentadoria e entender qual seria um valor adequado de contribuição hoje que pudesse te garantir uma vida, no mínimo, digna quando tu tiveres 68 anos. No mínimo digna. Então, tu tem que calcular quanto tu espera receber, quanto que é uma vida digna para ti. Porque esse é um ponto que eu já discuti aqui no podcast, não faz muito tempo, sobre o quanto que eu tenho que guardar para aposentadoria. E isso varia muito de pessoa para pessoa. Eu tenho um número na minha cabeça e eu já estou trabalhando para isso. A minha meta é que eu bata esse número em 10 anos. Não sei se vai se concretizar, estou trabalhando para isso, porque se eu conseguir bater esse número em 10 anos, dali para frente eu tenho total liberdade de escolha o que eu vou fazer, o que eu vou deixar de fazer, enfim. Óbvio que é extremamente cedo, né? Eu estaria com 43 anos e isso não é para todo mundo. É porque eu acabei indo para um caminho de empreender e os nossos negócios deram muito certos, que me dá a condição de fazer isso. O fato de tu não conseguir fazer em 10 anos não é nenhum tipo de prejuízo ou nenhum tipo de, meu Deus, então a minha vida é horrível porque eu não consigo me preparar para minha aposentadoria tão cedo. Às vezes as pessoas elas caem nessa falácia, sabe? Mas eu não tenho dinheiro suficiente, eu não ganho muito, então não adianta eu fazer nada porque isso vai levar 30 anos. Tu percebe que tu contribui para o INSS 30 anos? Não tem diferença nenhuma nisso. 30, 40 anos. Não tem diferença nenhuma nisso. A diferença é que tu tá contando com um pai, né? Um pai ruim, para te obrigar a fazer alguma coisa compulsoriamente. Mas tu está contribuindo mais de 30 anos para esse negócio. Por que tu precisa de alguém te forçando a fazer isso e tu não faz isso por ti mesmo? Por que tu não olha para tua vida e pensa, caramba, eu preciso me responsabilizar sobre isso? Porque eu tô compulsoriamente depositando lá, mas sem nenhuma garantia de que eu vou receber isso. Porque no final das contas, a partir dos dados que nós evidenciamos aqui, há uma enorme probabilidade desse sistema colapsar. E aí eu tenho duas escolhas. Ou eu vou colapsar junto com o sistema e vou passar muitas dificuldades na minha vida adulta não, né? Na minha vida idosa, com um período de vida que tu já não tem mais condições produtivas para ter uma renda adequada. E aí tu vai passar trabalho. Então tu tem essa opção, ou tu tem a opção de olhar e dizer assim, com quantos anos eu estou? Porque tem isso também, né? Por vezes as pessoas, mas eu já estou com 40 anos, eu já estou com 50 anos. Tu vai esperar estar com 80? Nunca é tarde para começar. A minha mãe começou a se organizar com 60 anos. Nunca é tarde para se organizar financeiramente. Tarde é começar amanhã, se tu pode começar hoje. Então, diante dessas duas opções, ou tu morre junto com o sistema, ou tu faz alguma coisa por ti. Qual é o caminho que tu escolhe? Jéssica, mas eu tenho que abrir mão de consumos imediatos. O consumo imediato, ele não vai te dar um prazer tão grande a ponto de minimizar o sofrimento que tu vai ter lá na frente. Se tu não fizeres nada por ti hoje, o sofrimento que tu vai ter lá na frente é muito maior do que o prazer que tu tem hoje de consumir um tênis, uma roupa, um vídeo, uma viagem. Eu te garanto, o prejuízo de não cuidar do teu eu do futuro é muito maior do que teu benefício.
E o pior é que a gente só consegue se dar conta efetiva e ter um choque de realidade em relação a isso quando nós já estamos lá na frente e pensando, caramba, em 2026, início de 2026, a Jéssica falou sobre isso. Ela falou que eu deveria cuidar do meu eu do futuro. Ela falou que eu deveria calcular quanto que seria a minha renda adequada lá na frente e pensar quanto que eu deveria investir mensalmente para construir isso. E eu escutei, até levei em consideração, mas não coloquei na prática. E agora estou em 2060 passando o trabalho. De coração, eu não quero que tu chegue em 2060 passando o trabalho. Então, não dependa desse sistema que, evidentemente, já está fadado ao fracasso. Isso vai acontecer em algum momento. Em algum momento, o INSS não vai pagar o salário dos beneficiários. Escuta o que eu estou dizendo. No Rio Grande do Sul já aconteceu algo parecido. O governo colapsou e um monte de gente aposentada ficou sem receber salário. A minha mãe foi uma dessas pessoas. Eles atrasaram o salário, eles atrasaram o 13º. E aí, o que faz? O que faz? Se tu depende única e exclusivamente disso. Como é que tu paga tuas contas? Como é que tu paga a tua luz, a tua água, a tua internet? Como é que tu paga se tu mora de aluguel o teu aluguel? Como é que tu paga teu financiamento se tu tem um financiamento? Como é que tu come? Se tu depende única e exclusivamente do salário que o INSS coloca na tua conta. A mãe é aposentada do Estado, né? Ela era professora, então ela tem a aposentadoria do Estado. E ela simplesmente não recebeu. Não recebeu. Quantos outros professores não receberam? E se dependesse única e exclusivamente daquilo ali, como é que vive? Entende? Assim, para com essa falsa impressão de segurança, para com essa falsa impressão de estabilidade. Quem garante a tua estabilidade é tu mesmo, mais ninguém. O que está no teu controle? Se tu parar hoje para pensar assim, o que está no meu controle em relação ao comportamento financeiro e à situação financeira? O que está no meu controle hoje garante eu comer no mês que vem? No outro e no outro? Se algum colapso acontecer, eu tenho como comer? Eu tenho como sobreviver? Não. Se algum colapso acontecer, como aconteceu no Rio Grande do Sul, e o INSS lá no futuro não pagar os beneficiários, eu não como, eu não pago minhas contas, como é que eu sobrevivo? Eu sei que é uma pergunta que por vezes gera um desconforto bem grande. Mas, como eu sempre digo, normalize o desconforto, porque é no desconforto que nós crescemos. Se esse desconforto não tocar em ti e tu olhar e dizer assim, caramba, eu preciso fazer alguma coisa na vida, tu nunca vai fazer diferente. Então não tô aqui, mais uma vez, né? Não tô aqui pra gerar nenhum tipo de meu Deus, começar o ano assim, né? Com um choque de realidade. Não tô aqui pra fazer tempestade, mas eu tô aqui pra trazer um pouquinho mais de consciência em relação ao que nós temos de contexto e te dar a oportunidade de pensar sobre isso, refletir sobre isso e tomar alguma atitude, algum comportamento. E se você quiser ajuda nisso, nós temos uma imersão de planejamento financeiro comportamental que vai começar neste final de semana. Tô bem ansiosa, porque eu sempre monto essas coisas com muito carinho e eu quero que efetivamente gere um impacto na vida das pessoas. Então eu montei a imersão de planejamento financeiro comportamental muito bem estruturada para que nós efetivamente possamos começar a pensar sobre isso, sobre essa adequação do que tu precisa investir hoje para construir e não ficar única e exclusivamente dependente do sistema que está fadado ao fracasso. Então, o que nós vamos fazer no intensivo de planejamento financeiro comportamental é construir toda essa estrutura e essa visão
E principalmente montar um planejamento muito realista e pautado em ciência para 2026. Então, se tu queres que efetivamente o teu 2026 comece diferente, esteja comigo sábado e domingo. É uma oportunidade única, o preço é obviamente simbólico, é apenas R$ 47, para que tu passe ao vivo comigo todo sábado e todo domingo. Começa às 9 da manhã. Daí tem um intervalo ao meio-dia, começa às 1h30 e vai até às 5 da tarde. Sábado e domingo ao vivo, com espaço para dúvidas, para que você consiga entrar com dúvidas, com dificuldades, com aquela questão de caramba, eu já tentei várias vezes fazer planejamento e nunca funcionou. Tu entre com todos esses desafios e tu saia com um plano e com estratégias para executar em 2026. Eu, de coração, estou trabalhando muito para que seja muito técnico, com bastante embasamento científico, mas também muito prático. Que tu baixe a cabeça, trabalhe, tire as tuas dúvidas e saia com o seu planejamento financeiro comportamental para 2026. Então, vai acontecer nesse final de semana, tem um link aqui embaixo que tu clica e vai para uma outra página que o primeiro link da próxima página já vai te direcionar para aquisição da imersão de planejamento financeiro comportamental. E também, lembrando que no domingo, dia 11, nós estaremos abrindo as inscrições para a 4ª turma da formação em finanças comportamentais. Eu tenho muito, muito, muito orgulho de tudo que eu construí dentro da formação e muitas vezes tu pode olhar para a tua vida e perceber que tu vai te perdendo ao longo do tempo, né? E desperdiçando dinheiro com coisas que não fazem com que efetivamente tu mude. E hoje eu tenho total segurança de olhar para a formação e dizer, ela transforma as vidas. Então, se tu quiser passar por esta transformação junto comigo, no domingo abre as inscrições para a formação. É 3.197 e você passa muito tempo junto comigo, aí são mais de 150 horas de conteúdo, de aula ao vivo comigo, de suporte 24 horas no WhatsApp comigo, não é outra pessoa que vai responder a tua dúvida no WhatsApp, sou eu, Jéssica. Você pega o meu telefone pessoal e nós passamos aí um bom período juntos discutindo tudo isso, tá certo? Muito obrigada, desculpa trazer essas logo no início do ano, né, esse choque de realidade, mas é no desconforto que a gente cresce, então que essas informações não sirvam apenas para que tu escute, mas sirvam para que efetivamente tu reflita sobre o que tu tá fazendo em relação a isso. Eu já disse num outro episódio aqui, né? Não fica pensando, o que eu espero de 2026. Pense o que 2026 espera de você. E uma coisa que 2026 espera de você é que você haja pensando nessas questões de proteger o teu eu do futuro, não dependendo de terceiros, mas única e exclusivamente de você, tá certo? Muito obrigada e até o próximo episódio.